Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, certo? Hoje nós vamos tratar de citações de filósofas. E por que filósofas está aí em caixa alta no slide? Gente, por muito tempo nós estudamos apenas os filósofos e a sua produção. E isso porque, por muito tempo, as mulheres foram proibidas de publicar seus pensamentos e as suas ideias. Desse modo, a produção é menor. Mas, para mostrar que girls power sim, que mulheres podem sim, e que várias pensadoras foram muito importantes contribuindo com as suas ideias e com seus pensamentos para a sociedade, eu trouxe hoje um trio para vocês enriquecerem a sua redação com várias citações e ideias dessas mulheres incríveis, certinho? Simone de Beauvoir, Hannah Arendt e Berta Lutz vão fazer parte hoje do nosso dia e das nossas redações, a partir de agora. Tá bom? Vamos começar. Começando com a Hannah Arendt, que foi uma filósofa política alemã de origem judaica e de grande influência no século XX. E eu já vou trazer de cara para vocês uma ideia sensacional dela, que é a pluralidade é a lei da terra. Como assim? A Hannah Arendt acreditava que quem habita a terra não é o homem, mas sim os homens. Dessa forma, todo problema que viesse a ser ocasionado na sociedade e qualquer desigualdade, qualquer coisa que viesse a acometer o bem-estar e a justiça da sociedade, estaria ligado não só à culpa de um setor social, mas de todos os setores sociais, ainda que a parcela de culpa fosse maiores para uns e menores para outros. Dessa forma, essa frase, a pluralidade é a lei da terra, ela é coringa e pode ser utilizada em qualquer tema que vai envolver um problema social ou que abranja uma culpa coletiva. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, mostrando um segundo parágrafo de desenvolvimento, onde a gente consegue utilizar essa ideia da Hannah Arendt de modo indireto. Veja só. Outro assim, consoante ao pensamento da filósofa alemã Hannah Arendt, de que a pluralidade é a lei da terra, não só o culpado 1, que pode ser, por exemplo, o poder público, mas também o culpado 2, que pode ser a sociedade, tem a sua parcela de culpa pelo tema. E aí você insere o tema que a redação estiver te dando. Essa frase, a pluralidade é a lei da terra, ela se encaixa perfeitamente, pelo menos ao meu ver, em temas principalmente ambientais, visto que a culpa de temas ambientais tem a sua parcela advinda não só do poder público, mas também da gente. Isso porque nós não nos conscientizamos ecologicamente, de modo a produzir menos lixo, a nos educar ambientalmente, como também o poder público não faz nenhum esforço para que essa educação ambiental seja propagada. Mas também tem outros temas como violência, desigualdades sociais, fome e até a escassez na doação de órgãos podem ser utilizados dentro desse modelo da pluralidade da lei da terra, utilizando essa citação da Hannah Arendt. Isso porque não existe apenas um culpado, mas existem dois culpados. E lembrando que esse modelinho aí que está exposto no slide, esse exemplo, vai estar disponível para vocês no material de apoio, tudo bem? Espero que vocês estejam anotando tudo direitinho, ok? Vamos para mais uma citação da Hannah Arendt que eu acho sensacional e que vale super a pena que a gente conheça para enriquecer as nossas redações, que tem a ver com os direitos humanos. Ela disse que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. E dessa forma, como os direitos humanos são os direitos inerentes a todos nós, essa citação pode ser usada em redações sobre tudo. Basicamente, sobre tudo que diz respeito à escassez desse acesso a direitos básicos como saúde, educação, lazer, moradia e qualquer outro direito básico de vida para qualquer ser humano, como também temas mais polêmicos, como os que envolvem refugiados, situações de guerra, aprisionamento, trabalho escravo, torturas e violação aos direitos humanos. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês seria um primeiro parágrafo de desenvolvimento, onde nós colocamos: com efeito, embora a essência dos direitos humanos seja o direito a ter direitos, como já afirmava a filósofa alemã Hannah Arendt, os refugiados ainda perecem desassistidos atrás dos grandes muros que cortam as fronteiras do mundo. Pode-se mencionar, por exemplo, e aí eu quis inserir dados estatísticos ou casos e reportagens que vocês podem colocar. Lembrando que a gente pode usar os textos de apoio ao nosso favor, e nós já conversamos sobre isso aqui no curso, nas videoaulas passadas. Então, eu quero dizer para vocês que, não sei se vocês estão reparando também, mas eu quase sempre uso citações de maneira indireta, e eu recomendo para vocês que vocês utilizem de maneira indireta, porque nem sempre nós vamos lembrar as palavras completas com que aquele autor ou aquele filósofo ou pensador
quis dizer. Então, se nós mencionarmos a ideia dele, a essência da ideia dele, que estiver no nosso texto, já vai estar correta. Outra citação da Hannah Arendt, agora podendo ser mencionada em qualquer tema que vai envolver tecnologia, exposição exagerada na internet, celebridades, influenciadores digitais, críticas a sites de fofoca e fake news, inclusive, pode ser essa citação dela de que uma existência vivida inteiramente em público, na presença de outros, torna-se superficial. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de primeiro parágrafo de desenvolvimento, novamente, para que a gente possa exemplificar como essa citação pode ser utilizada. Em primazia, se uma existência vivida inteiramente em público torna-se superficial, como já afirmava a filósofa alemã Hannah Arendt, aí você insere o tema, como por exemplo, a exposição exagerada na internet, torna-se algo perigoso, visto que... E aí você insere alguns dos motivos de por que esse tema pode se tornar perigoso para os seres humanos. E aí pode ser desenvolvimento de doenças relacionadas à saúde mental, ou aumento no consumo de drogas, ou então a própria modernidade líquida que o Bauman já citava, ou a própria liquidez que o Bauman já citava, também pode ser pincelado nesse parágrafo, de forma que a principal vai ser a Hannah Arendt, e você vai fugir um pouco, já que em temas de tecnologia a galera costuma usar o Bauman, então você fugiria um pouco dessa perspectiva, e o corretor que fosse ler sua redação já observaria um diferencial na sua redação, certo? Agora vamos para Simone de Beauvoir, que eu acho que é a autora mais conhecida aqui dessa videoaula. Ela foi uma escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa. Desse modo, ela tem muita coisa publicada, incluindo livros e artigos. As principais frases que eu trouxe dela para vocês, para que a gente possa inserir na nossa redação, diz respeito à utilização em temas que envolvam imparcialidade da imprensa, neutralidade, veiculação de fake news e opinião política. Eu trouxe duas frases aí no início para vocês, que são duas frases que podem ser utilizadas nesses temas. A primeira, não se pode escrever nada com indiferença, e eu acho que essa é a mais marcante de todas, para que a gente possa utilizar nessas temáticas envolvendo imparcialidade. E a segunda é, a representação do mundo é obra dos homens. Eles escrevem a partir do seu próprio ponto de vista. É uma frase maior, mas que se a gente conseguir pegar a essência dessa frase, nós vamos conseguir basear o nosso parágrafo nessa ideia e fazer um bom parágrafo. Então, eu trouxe um exemplo para vocês de primeiro parágrafo de desenvolvimento, utilizando essa frase dela, com a temática de imparcialidade da imprensa. Com efeito, se não se pode escrever nada com indiferença, como já afirmava a escritora francesa Simone de Beauvoir, a imparcialidade da imprensa brasileira torna-se uma dúvida, alimentada historicamente por inúmeros casos de deturpação de estatísticas, sobretudo em pesquisas políticas. Pode-se mencionar à guisa de exemplo, e aí você pode inserir um caso real que já tenha ocorrido. Outra frase da Simone de Beauvoir, que eu acho muito importante para que a gente possa mencionar, principalmente porque em 2018 completou-se, se eu não me engano, 60 anos do Estatuto do Idoso, e esse é um tema que pode vir a ser recorrente no Enem esse ano, é viver é envelhecer, nada mais. E nós podemos utilizar essa frase em qualquer tema que envolva os idosos, os seus direitos e qualquer paradigma que os envolva. Um exemplo que eu trouxe para vocês, para fugir um pouco do desenvolvimento, seria iniciar com essa frase da Simone de Beauvoir, já no início da redação, na sua introdução. Aqui eu fiz uma citação direta porque essa frase é pequenininha e eu acho que é mais fácil de lembrar, diferente das outras, que você pode captar mais a essência e não precisar decorar duas linhas de frase, certo? Então vamos ler o exemplo. Viver é envelhecer, nada mais. Ponto. A frase da escritora francesa Simone de Beauvoir reflete com nitidez o pensamento de muitos acerca da existência humana. Nesse contexto, tornar-se idoso seria o fim comum a todos. Ponto. No entanto, muitos estigmas e preconceitos ainda permeiam essa tão importante fase da vida, visto que, e aí você insere a sua tese,
Lembrando que nós já conversamos sobre tese aqui no nosso curso de redação, nas outras aulas. E o que eu mais recomendo para quando vocês forem confeccionar a tese de vocês é procurar 2 motivos que ainda fazem o problema existir, 2 motivos que são os causadores desse problema. E aí você procura, principalmente, 2 culpados, que seriam o menoscabo do poder público, com o poder público sendo o culpado 1, e a falta de assistência familiar e social, sendo a família e a sociedade os culpados de número 2. Então, tese, visto que, por exemplo, o menoscabo do poder público e a falta de assistência familiar e social fazem e aí você insere a temática na qual a redação traz para você, envolvendo os idosos, que pode ser, sei lá, violência contra os idosos ou envelhecer com saúde, já que eu não sei que tipo de vestibular você vai prestar, talvez você não preste só o Enem. E algumas temáticas mais subjetivas, assim, podem aparecer na sua redação, certo? E aí você fala que esses 2 motivos da tese fazem esse problema ainda ser existente no Brasil, introduzindo com a frase de Simone de Beauvoir, que eu acho que ficou bem explicitado para vocês aí. Outra frase que eu acho de suma importância que nós saibamos acerca da Simone de Beauvoir e de suas ideias são as frases que diz respeito à cultura, onde ela diz que é preciso erguer o povo à altura de sua cultura e não rebaixar a cultura ao nível de seu povo. E outra que diz, é na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. Essas frases podem ser utilizadas em qualquer tema que envolva democratização da cultura, acesso à cultura, arte, pichação, grafite, liberdade de expressão, arte urbana e qualquer tema que envolva cultura. E essas temáticas são de extrema relevância, principalmente para quem vai fazer Enem, já que nós sabemos que todo ano o Enem gosta de cobrar sobre cultura e falar sobre patrimônio histórico e cultural, certo? Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês agora de uma conclusão, para que nós possamos ver essas frases não só no desenvolvimento e na introdução, mas também na conclusão, que também já foi ensinada aqui para vocês como fazer, fechando a conclusão e fechando o tema inteiro. Então eu trouxe aqui exemplo de conclusão com o tema democratização do acesso à cultura no Brasil, certo? Sendo que o restante do texto ele já foi produzido. Portanto, alternativas precisam ser postas em prática para atenuar tal problemática. Ponto. Cabe ao poder público, junto aos influenciadores digitais, a promoção de campanhas físicas por meio de cartazes e outdoors que convidem a população para museus e eventos de arte, e virtuais por meio de publicações e vídeos em redes sociais, de forma a gerar descontos nos supracitados eventos e abranger o maior número de pessoas possível. Além disso, feiras culturais gratuitas deveriam ser fornecidas semestralmente por instituições de ensino público, como escolas e universidades, com o fito de levar aos indivíduos não só conhecimento científico, mas também arte, pois já afirmava a escritora francesa Simone de Beauvoir, é preciso erguer o povo à altura de sua cultura. Se você conseguir gravar essa frase, é preciso erguer o povo à altura de sua cultura, eu acho que é suficiente para que você inclua ela em todos os temas inerentes à cultura. E lembrando que todos esses exemplos que eu estou dando para vocês são confeccionados por mim, então vocês podem ficar à vontade para utilizá-los nas redações de vocês, desde que vocês compreendam de que forma eu quis inseri-los nesse exemplo, como confeccionar as nossas conclusões, conforme a nossa tese e o restante da redação, certo? Agora chegou a vez da nossa querida e amada Berta Lutz, que é uma das mulheres que eu mais admiro aqui no Brasil. Ela foi uma bióloga, pesquisadora do Museu Nacional e foi ativista em prol do feminismo, foi uma política brasileira e uma das mulheres mais influentes do Brasil no século XX, inclusive lutou muito pelo nosso direito ao voto. E suas frases podem ser utilizadas em qualquer tema que envolva igualdade de gêneros, conquistas femininas, o papel da mulher na sociedade, feminismo, violência contra a mulher e mulheres na política. Eu trouxe aqui para vocês 2 frases dela, que são as 2 frases mais marcantes e que eu acho mais importantes e de mais relevância para que nós possamos utilizar em qualquer desses temas que foram supracitados, certo? Então, a primeira frase diz: recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. E a segunda frase é: feminismo não é agredir os homens, feminismo é não se deixar ser vítima.
Essas duas frases, embora sejam um pouco grandes se comparadas às outras, são de extrema relevância e valem sim a pena que nós possamos gravá-las, pelo menos para fazer uma citação indireta em nossas redações. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de introdução novamente com o tema Equidade de Gêneros, onde nós podemos introduzir essas ideias da Berta Lutz. Então, com a primeira frase dela, aqui já foi uma citação direta, onde nós iniciamos a redação com essa frase. Recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. Ponto. A frase da política brasileira Berta Lutz, embora dita no século XX, ecoa com nitidez após décadas, visto que odiernamente, e aí você insere a sua tese, que vai ter que ter 2 culpados e 2 motivos para que o problema ainda exista. Por exemplo, odiernamente, o menoscabo do poder público e o machismo cristalizado no seio patriarcal da sociedade corroboram para que a igualdade de gêneros ainda não seja uma realidade nacional ou mundial, dependendo se o tema vai restringir para o Brasil ou não, certo? Certinho? É isso, gente. Com certeza existem muito mais mulheres incríveis para que a gente possa citar nas nossas redações e mais ideias de pensadoras que com certeza foram muito influentes na sua época, mas essa aula ia ficar demasiadamente grande se eu trouxesse todas elas. Então eu resolvi trazer apenas essas 3 mulheres e as suas ideias principais para que a gente possa enriquecer o nosso texto e a nossa redação. E eu espero que vocês tenham gostado e que pelo menos essa aula sirva de inspiração para que você possa buscar outras mulheres também como fonte de citação e as suas ideias e as suas produções para inserir na sua redação, certo? É isso, pessoal. Obrigada. Lembrem sempre que Girls Power e utilizem o material de apoio, tá bom? Até a próxima aula!